Voltamos com Fazendo Música, Jogando Bola. Voltamos com o terceiro bloco do Fazendo Música, Jogando Bola. Ângelo, responda a pergunta de Vinícius Miala. Bom, vamos repetir aqui só pra galera entender o que aconteceu. Quem tá ouvindo agora? Quem tá ouvindo agora, como se não fosse, né, editado e não fosse chegar já logo em seguida. Como é que foi, cara, quando você descobriu quem o Jimmy Page era de verdade, a entidade Jimmy Page? Bom, eu conheci o Jimmy Page pelo meu pai. Na época passava uma novela na televisão chamada Top Model. Porra, me lembro, eu tinha fita. E a Malu Mader era super novinha, né? E tocava, uma das trilhas sonoras era Stairway to Stairway to Heaven. Heaven, música do meu velório, exatamente. Era Stairway to Heaven. Daí meu pai falou assim, pô, essa música é de uma banda chamada Led Zeppelin. Conheço isso aí. E eu tenho o disco. Aí ele foi lá, fomos lá um dia lá na discoteca dele lá, ele pegou um dos dias, já tinha mostrado Beatles, Creedence, um monte de coisa, Emerson, Lake and Palmer, que ele gosta, né? Pegou e me mostrou o disco Led Zeppelin 4. Que desde quando eu conheci o 4, depois conheci todos os Zeppelin, né? Como um eterno fã, é o disco de que eu mais tenho um apreço maior por ele, assim. Não só pelas músicas, mas pelo fato, o que me fez conhecer o Zeppelin foi o Led Zeppelin 4. Aí depois, gostei muito do Jimi Hendrix e tal. Quando comecei a estudar guitarra, comecei a entender o mecanismo da guitarra, e o Jimmy Page era o único cara que eu não conseguia entender como ele fazia. Sensacional, velho. Entendeu? Como ele conseguia fazer aquilo. Ainda mais depois, lendo tudo sobre o Zeppelin, descobrindo que ele era um músico de estúdio, que ele era um cara assim, um inovador, escalando o time que ele escalou, não preciso dizer mais nada. Mais nada, né? Que além dele ser um músico, um guitarrista, ele era um músico assim, completo. Agora que eu entrei em estúdio de volta, que eu posso dizer o quanto é difícil você produzir uma coisa, fazer um disco e tudo mais. Então a minha admiração pelo Page, que já era enorme, se tornou assim de fundamental importância pelo fato também dele ser um grande produtor. Sempre me inspirei como músico, como conhecedor de outras coisas, assim, outras fronteiras musicais, pelo Jimmy Page ser um cara assim também. Fazer músicas com afinação própria, como é Rain Song, né? Que é uma afinação totalmente bizarra, né? Uma afinação de Rain Song. Bizarra e o resultado... Não existe aquele negócio Open D, é o Open dele lá, né, cara? Open Page, ele que inventou aquilo lá. Então, como diz um amigo meu, ele fala assim, você fala assim, qual que é a melhor banda pra você, né? A melhor banda do mundo pra mim é os Beatles, e do universo é Led Zeppelin. Eu acho que eu tenho a mesma opinião que eu, cara, das coisas. Por isso que a gente... O Zeppelin, junto com o Page, né, eu digo assim, eles fazem coisas que é coisa assim sobrenatural mesmo. Você não acredita que um ser humano pode fazer. Então é uma coisa, por isso que a gente estava conversando sobre ele ser uma entidade de Jimmy Page mesmo. Um cara que ele, sabe, conseguiu montar um legado na música que ninguém vai tirar. Ninguém. E tem algum trabalho dele assim que seja o teu favorito? Ou o geral, o apanhado geral? Não, a obra? Claro, pra mim é Zeppelin, né? Se você quer ouvir Jimmy Page por completo, você ouve Zeppelin. Se você quer ouvir o Jimmy Page como guitarrista e não só como produtor, você ouve já os Yardbirds. Se você pegar vídeos do Page, ele gurizinho tocando skiffle. Puta, eu vi isso aí, cara. Demais. Que era esse ritmo, o skiffle, que influenciou Beatles também, influenciou o McCartney, o Lennon, eles tocavam skiffle, que era uma música tradicional. Desde aquela época ele já é sensacional. Você vê ele gurizinho lá, você sabia que o cara nasceu para aquilo. E o legado que ele deixou, depois veio o Zeppelin, lá gravou um disco com o Coverdale, né? Page, Coverdale. Muito bom o disco também. Depois eles se reuniram, fizeram aquele No Quarter, que é um acústico lá, que é com o Robert Plant. Então, o Page é um cara, não dá pra sair muito da perfeição. Muito foda mesmo. Não dá pra sair muito da perfeição, não dá pra falar mais do que ser um cara perfeito musicalmente, assim. E no teu trabalho, no Romã,
quais foram as influências que você... Foi Beatles, foi um pouco do Jimmy Page? A influência minha no meu trabalho é uma influência global, assim, de tudo que eu ouvi. Se você for procurar riffs do Led Zeppelin no meu disco, você não vai encontrar. Mas você pode encontrar uma certa forma de compor, uma certa cadência, alguma música assim. Mas não é um disco que você vai ouvir e falar assim, aí tem Led Zeppelin, aí... Você não vai ouvir uma coisa peculiar de Zeppelin. Uhum. Mas você pode trazer umas outras coisas do Zeppelin no disco. Umas coisas de violão. Principalmente as coisas do 3, né? Isso, exatamente. Umas coisas umas coisas um pouco mais simples, de arranjo, principalmente, sabe? E tem muito Beatles. Eu acho que nesse meu caminho de música aí, nessa minha carreira, eu aprendi uma coisa muito que serviu muito para mim. A linguagem simples da música, para mim, ela é muito mais agradável do que a linguagem complicada de notas, de acordes, de arranjos e tudo mais, sabe? Uhum. Então, quanto mais velho eu fico, mais simples musicalmente eu fico. Então, meu disco é um disco simples, um disco de acordes e melodias, vamos assim dizer. Fez um disco mais melódico do que propriamente técnico. É um disco para agradar a mim, agradar assim de uma forma um pouco mais agradável às pessoas, sem uma coisa tão distinta, sabe? Uma coisa simples mesmo e feita de coração. Então você pode ver influência de várias coisas, mas eu acho que se fosse pensar em simplicidade, assim, você pegaria as coisas mais simples dos anos 60, anos 70, sabe? Muita característica do blues nos meus solos também, sabe? Que é a minha escola, os meus solos de guitarra. Eu aprendi muito gravando. Aprendi muito musical, cresci muito musicalmente em matéria de arranjo, composição, trabalhando em estúdio. Coisa que eu nunca tinha feito, nunca tive essa liberdade de trabalhar sozinho. E agora eu tive a liberdade de trabalhar com o meu amigo, com o Virgílio, que é um cara excepcional, um músico sensacional, e uma pessoa sensacional, e um grande técnico, um grande técnico de estúdio, um produtor também muito bom. E procurando usar as minhas influências, principalmente na hora da mixagem. Por exemplo, o Page é um cara que traz muita batera pra frente. E a gente, como gravou as bateras separadas, eu tive que tratar elas muito lá. Tratasse de ouvir muito bem elas, cuidar muito bem com o volume, pra batera vir pra frente. Uhum. Eu gosto de músicas que a batera vem pra frente. Não que ficam tão apagadas. Só marcando o tempo, sabe? ali. Então as influências entram aí também. A influência do Page claro, entra sim. nisso. O Page produzia os discos do Zeppelin. Ele que falava, a batera tem que ser feita assim. Ele que ouvia lá na mesa do som e falava. O Bonham, claro, não tem nem o que discutir a execução do Bonham, o bom gosto do Bonham, Timbre, né? os timbres do Bonham. Mas a captação, tudo aquilo lá, foi Page. O que você ouve no disco é o que o Page produziu. Todos os discos produced by Jim Page, do Led Zeppelin. E ele mudou a indústria da gravação mesmo. Ele teve muita coisa que ele adotou para fazer como teste no Led Zeppelin e que depois disso as pessoas começaram a usar. Por exemplo, sala alta para batera, não tinha sala alta para batera. Depois que eles gravaram num lugar lá que era mais alto, a galera começou a procurar um monte de coisa pra fazer. Isso. Tem umas histórias até que o nego gravou no elevador lá, né? Tipo, como que chama? Não, ele tinha um castelo lá que era do Aleister Crowley. Page sempre foi fã de magia negra, essas coisas, lia muito Aleister Crowley. E tanto é que até, às vezes, você ouve as músicas do Zeppelin, que você fala que é sobre-humano, você fala assim, não, isso aqui deve ter alguma magia negra pro cara produzir um negócio desse, entendeu? Alguma e coisa até esse sobrenatural. símbolo, né, que a gente tem tatuado, que a gente não sabe direito. Exatamente, que não tem um significado. Sabe que é ele que desenhou e tem o significado dele, assim. O resto são todas mistificações em cima dos símbolos. Mas isso ele não é uma versão comercial também? Pode ser também, o marketing a gente nunca sabe. Sabe, Mas eu acredito que em cima do Page, cara, eu acho que isso é dele mesmo. O Page é um cara que tem muita personalidade, ele é um Sir. Ele é foda, cara. Ele é um cara assim, foda. um cara respeitado pela pessoa que ele é e tudo mais. Então ele é um cara que ele jamais daria uma na trave, sabe? Ele é um cara que sabe fazer as coisas certinho. Mas em gravação, principalmente, ele pegar uma batera, colocar numa sala lá, que era um castelo, tava a escada, ele colocou lá no centro do castelo, o microfone, uma bateria com um microfone over, só, um microfone de over e um no bumbo. E tirou aquele som monstro. E tirou o som de When the Leaf Breaks. É. O som, especificamente essa música, When the Leaf Breaks, foi gravada dessa maneira. É a última música
do lado B do disco do Led Zeppelin 4, que é nesse disco aí. Que é sensacional. Eu acho que é o som de batera, é o som de batera mais violento da história do Zeppelin, é esse gravado com o Mick, cara. Meu, é muito foda. O som que o cara tirou, graças a quem? Ao Bohan, claro, mas ao Page, que produziu e que montou essa parafernália. Que mas hoje aí serve tem de todo um estudo referência. acústico em cima. Cara, é ouvido, Senão né? não- Ele gravava coisas no banheiro, entendeu? Coisas de violão no banheiro, por causa da acústica do banheiro. Tem bastante coisas, nuances assim no disco Led Zeppelin 3, que é um disco mais acústico. Enfim, começar a falar de Jimmy Page, a gente come pelo menos 10 blocos aí do entrevista. Merecido. Mas resumindo, o Page é o nosso herói, né? Né, Vini? O meu É o Guitar herói Hero, eterno. né? Eu tenho dois Exatamente. heróis da vida, o Paul McCartney e o Page. É cara. isso Você era o Ângelo Neto e o Exatamente. Page. O Ângelo Neto, ele olha, eu gostaria de colocar o Ângelo Neto lá do lado do Page, mas é que o Page, ele entende o que eu tô Não, a falando. nossa né? sintonia, a nossa mais importante Que sintonia encheram o nossa saco em relação ao do cara. Page, que a gente respeita. É do caralho mesmo. E é uma coisa que, pô, traz bagagem pra gente criar a nossa música e pra você que tá ouvindo aí, ó, escutar e depois você ouvir o Zeppelin, você ouvir os Isso. Beatles, pra ver da onde a gente tá Isso, vindo. É, exatamente, é importante isso, ouvir música boa. É. Hoje a gente sente falta dessa rapaziada um pouco mais jovem, né? Caiu no comodismo, né? A cultura caiu numa Isso. zona de conforto ali, Isso, exatamente. Não tem. enlatada. É, exatamente. É uma música. Eu vejo o jovem de hoje com preguiça. Eles têm preguiça de procurar, do conhecimento. Apesar de que a gente vive na era da informação, talvez por a informação hoje ser algo tão disponível, o jovem hoje ele não aproveita a informação. É, mas eu penso que é bem por isso, é bem por estar muito disponível. Eu, com 15 anos, não vou dizer quantos anos atrás, Há muito tempo. Há 32 anos atrás ela tinha 15. porque eu tenho 280 anos, né? De Então, acordo com o número de profissões que ela já teve. Ela tem um currículo gigante. Não é assim. com essa Com 15 anos possibilidade... você fez o quê? Deixa pra lá. E Não, com 15 anos, o que eu fiz? Eu debutei com 15 anos, eu debutei, ué. Ainda se fazia isso. Ué. Então, se eu tivesse o acesso à informação que essa rapaziada tem hoje, meu Deus do céu. Coitado do mundo. O mundo não Mas é merece. engraçado, cara, porque a informação era mais valiosa. A gente falou isso num programa, acho que foi no meu mesmo, não foi? Falamos, até a conversou questão da sobre letra de música. Isso, e que a tal. velocidade também deixa esse negócio do cara falar assim, daqui a pouco eu vejo. Só que Foi, daqui a pouco eu isso. vejo, já veio outro e tomou aquele Isso. lugar, e outro, então... A gente falou no teu programa e no programa do Kaká. Porque é isso, cara, eu acho que tá tão fácil que as pessoas também deixam pra lá um pouco, sabe? Mas é uma coisa tão valiosa, gente. Conhecimento não ocupa espaço, não pesa no bolso. É que a gente tem o fator também idade, né? A gente vai ficando mais velho e essas pessoas que estão assumindo os lugares que a gente tinha há, sei lá, 20 anos atrás, aí 17 anos, vamos colocar aí, né? A gente tinha uns 16, eu tinha uns 17 anos há 20 anos atrás. Então, há 20 anos atrás, não existia internet. Começa por aí, né? 25 anos, 23 anos atrás não tinha. Tava começando aquela internet de escada e tal. Eu lembro que meu pai, lá em Uporama, 20 colocou anos lá atrás, era. o negócio, escada. baixava a letra da música lá. Falei, nossa, não acredito que a gente consegue letra pra ensaiar agora aqui, consegue imprimir letra, cara. Que coisa doida. Consegue ver a tiazinha pelada, Nossa, Não, só o fato de Ou você os conseguir mamonas conversar com destroçados, outra ou os pessoa. mamonas destroçados. Eu sou da época Então. que eu consegui conversar ainda com outra pessoa, já era, nossa, a pessoa tá do outro lado me Isso, respondendo, isso aqui cara, é que do alucinante. caralho. Agora que imagina ser, quem né? chega agora, tipo com a internet, não com a internet pronta, com a internet do jeito que está e que está Invadindo acontecendo, sua casa. acontecendo, E é cada vez engraçado. mais, Não, no mais, seu mais, bolso, O porque seu é cada vez bolso, mais informação. É engraçado que né, há 20 anos atrás, foi mais ou menos a tua idade, há 20 anos atrás eu tinha um professor que ele dizia que que dali a 20 anos, ou seja, hoje, a gente ia abrir a torneira e iam sair bits e bytes. E realmente é isso que tá acontecendo, né? Mas é uma coisa, mas isso também não justifica, porque sempre teve livro, sempre teve disco, informação sempre foi. As pessoas hoje estão mais acomodadas. Eu me lembro que com 10 anos de idade, eu ouvi escondido fita do Juca Chaves, assim, queria o menestrel do informação. Brasil. E meu pai Vai agora ter, que ficou vai. sabendo essa semana, né, vai me dar umas Colocar. porradas atrasada, mas tudo bem. E a gente ia atrás, sabe? A gente queria, sabe, sentar numa roda se tinha lá na sala um amigo que tocava numa banda, você queria sentar com ele e conversar sobre música e trocar informação. Hoje em dia, A gente ainda comprou disco, né? Comprou.
Reservou na rede do disco. Isso. É verdade! A gente comprou fazia disco. isso. Nós compramos, na nossa época comprava disco. Comprava disco. Hoje, quem que compra disco? Eu. É. Só quem coleciona Não, CD. mesmo. Hoje nem CD, a CD, galera não eu tô tá falando de comprando CD mesmo. mesmo. CD, meu, CD. Que olha, era caro, entendeu? Você ia lá naquela Savarin lá, puta, era os discos, só aqueles discos de rock and roll. The Doors, que é uma banda que foi muito importante pra mim na minha vida, pra caramba também. Ia lá, nossa, tinha um disco do Doors lá, mas coisa de 70, 80 reais hoje, se fosse ver. Que era importado e tal. Pô, você quebradão lá, novinho e tal, doido por aqui, não conseguia ter. Era o presente de Aí, Natal, né? Era o presente de Natal, Ai, exatamente. do Natal! É. Agora Bem hoje, isso, você cara. quer ouvir Doors, Mas cara, tipo, você entra no YouTube, você- se você quer ouvir na hora, Mas você entra no você YouTube. ainda tem o teu pai, que é músico, que te incentivava. Exatamente, É, eu já exatamente. no meu caso, a minha mãe já não nem sabia o que era The Doors. Na Não. época, você Ai, lembra essa- da revista Bis? Que Lembro, tinha, porra. que era uma revista séria, Tinha legal. assinatura da Nossa. saga. É, eu a também Bis tinha era assinatura da demais. Bis. É. Eu Pô, tinha vinha- assinatura do Super Tinha Amiguinho. vários cards e tal pra você colecionar. Cara, a Bis era sensacional. Sensacional. O André Forastieri, que depois virou um cara, puto, um cara que escreve mal pra caramba hoje. Escreve mal Era e um- é chato. Né? Chato, Ele tá chato. chato. E ele tinha umas colunas Ele já legais. era um Até o pouquinho Miranda, chato. o É, Miranda mas ele era. falava umas O coisas Miranda, coerentes. por causa do Eduardo Aham. Miranda, lá, Miranda. ele era crítico crítico dos discos lá da. É. Ele, o Forastieri, ele, Thunderbird, que Aham. também escrevia pra Bis. A Bis era sensacional. Ele começou lá, Sensacional. Eu não sei dizer se ele começou lá, mas ele era articulista lá. Ele fazia escrevia algumas coisas. Teve uma Era uma passagem. revista séria, tinha muita ligação com a MTV depois, só que a MTV tornou-se uma coisa muito lucrativa Ah, é comercial, pra total. isso. E daí a Bis, a parte de magazine, assim, já Vingou. passou a não funcionar mais. Tinha Rock Brigade, que era legal. Rock também. Brigade, né? Pô. Pô, cara, e quando saiu isso aqui, ó, tipo, Guitar Player, Guitar Player que pra toca, gente, velho, né? cara. Mas Guitar o- Player, você abria, você via um modelo de guitarra tal, que você É. queria, Isso. e aquilo já tava na loja em São Paulo, Aí e de vinha repente tava na loja em tabulatorinha. Curitiba, e a gente viu toda a evolução, cara. É, cara. Então vamos tocar antes que a gente seja espancado. Vamos sim, Né? aqui tá bom, né? O papo a gente tá indo. É né? isso aí. Tá fazendo. Mas vamos tocar, porque a diretora tá nervosa. Isso aí. Então tá. Então, Qual você vai tocar agora para nós? Fazer mais uma do meu disco aí, pode ser? É, Pode, vamos lá. Opa! Então essa daqui é uma música que descreve a nossa cidade aí, Curitiba. Procurei sintetizar geralmente como eu vejo a Curitiba aqui, né? Tem até uma outra música do saxofone dentro da capital que a gente lançou, Dentro da capital, que né? também fala de Curitiba, né? Mas essa aqui, o nome dela é Curitiba mesmo. No disco ela tem a participação do Henrique Peters, que toca nos Mutantes, tá no Black Maria, nos teclados. E foi um amigão assim, fez questão de participar, ele que quis. Então um abração pro Henrique aí. Andando nas veias dessa cidade, seus olhos nos postes, seus nervos tão fortes. Eu piso em sua pele, passeio em seus recortes. Eu finjo conhecer a história de você. Eu vivo em você e não sei o porquê. Seu nome tem minha música e eu canto pra você. Olha os seus cabelos molhados e negros. Eu sou mais um filho seu. Me cobre de chuva, chama o meu nome. Não sou mais um que nasceu. E quando eu me escondo em suas esquinas, se eu largo em desordem sua boca maldita, e tenho em pensamento a minha eterna amiga. Olha os seus cabelos molhados e negros. Eu sou mais um filho seu. Me cobre de chuva, chama o meu nome. Não sou mais um que
bom. Sensacional. Fazendo música, fazendo bola, Jogando música, volta já. jogando bola e a gente jogando mula. E a gente volta já. Você está ouvindo Fazendo Música, Jogando Bola.